No reino animal, a sexualidade não é destinada aos de coração fraco. Enquanto um pavão exibe suas penas deslumbrantes para atrair uma pavoa, outras criaturas realizam comportamentos estranhos ou até mesmo mortais, tudo em busca da transmissão de seus genes. Neste vídeo, você terá a oportunidade de conhecer animais com vidas amorosas mais complicadas do que a sua. Mas antes, gostaríamos de pedir que você deixasse seu like no vídeo e se inscrevesse em nosso canal. Seu apoio é extremamente importante e nos ajuda muito a continuar com nosso trabalho. Marsupiais apaixonados em uma missão arriscada. O Quoll do Norte, parente do demônio da Tasmânia, é um pequeno marsupial carnívoro que tem intrigado os biólogos com um mistério. Os machos dessa espécie morrem após uma única temporada de acasalamento, e a razão por trás desse fenômeno permanecia desconhecida. Recentemente, os pesquisadores apresentaram uma explicação em um artigo científico. Os machos do Quoll são tão obcecados por sexo que morrem de exaustão. Essa espécie não é a única a sucumbir após o acasalamento. Esse fenômeno é conhecido como semeoparidade e é observado em animais como salmões e louva-a-Deus. Joshua Gais, um estudante de doutorado da University of the Sunshine Coast, na Austrália, e sua equipe colocaram rastreadores em quolls selvagens no norte do país para estudar seus movimentos. Essa tarefa foi desafiadora, pois os quolls são animais temperamentais que mordem com força. Após liberarem os quolls, os pesquisadores os recapturaram 42 dias depois para recuperar os dispositivos de rastreamento, período que englobou a época de acasalamento. Durante a análise dos dados, eles fizeram uma descoberta surpreendente: os machos se movimentavam muito mais do que as fêmeas, descansando apenas 7% do tempo, em comparação com os 24% de descanso das fêmeas. Basicamente, eles estão tentando percorrer grandes distâncias para encontrar mais parceiras e estão fazendo isso às custas de seu tempo de recuperação e descanso, disse Gais, o autor principal do estudo publicado na revista Royal Society Open Science. Impulsionados pelo frenesi sexual, esse comportamento pode explicar por que os machos do Quoll morrem após a temporada de acasalamento, enquanto as fêmeas conseguem sobreviver por até 4 temporadas, de acordo com os pesquisadores. Embora os dados dos rastreadores forneçam uma explicação para a morte dos machos do Quoll, teorias concorrentes ainda discordam sobre por que um animal desenvolveria a semeoparidade. Alguns cientistas postularam que isso libera recursos, enquanto outros sugerem que a morte de um ou ambos os sexos após a temporada de acasalamento ajuda a garantir que eles estejam mais empenhados na transmissão de seus genes. O tamboril macho aprecia o aconchego. No mundo das profundezas do mar, onde os recursos são escassos e a luz do sol praticamente inexistente, as criaturas evoluíram de formas extraordinariamente bizarras, como bem descreveu Charles Darwin. Um exemplo disso é o peixe tamboril, que talvez você se lembre do filme Procurando Nemo, com sua isca bioluminescente e dentes assustadores. No entanto, o vilão sinistro retratado no filme, na verdade, provavelmente seria uma fêmea. Isso ocorre porque, nas águas profundas, o tamboril macho é basicamente uma pequena bolsa cheia de esperma que responde hormonalmente aos ovários maduros da fêmea, explicou Ted Piett, professor emérito da Escola de Ciências Aquáticas e Pesca da Universidade de Washington. As fêmeas são responsáveis por toda a caça e alimentação. Para os machos, o único propósito de suas vidas é encontrar uma fêmea. O macho, que em algumas espécies é apenas cerca de 1/60 do tamanho de uma fêmea, possui olhos e narinas desproporcionalmente grandes para auxiliar na busca por uma parceira. Uma vez que o macho encontra uma fêmea, ele a agarra com seus dentes em forma de pinça. Às vezes, um tamboril macho aguenta apenas o tempo necessário para liberar seu esperma e fertilizar os óvulos da fêmea. Em outros casos, ele permanece agarrado a ela. Quanto mais tempo ele permanece, maior é a chance de os tecidos do macho e da fêmea se fundirem, explicou Piett. Suas células se fundem como se estivessem soldadas. Em alguns casos, os parceiros até compartilham uma única corrente sanguínea, o que auxilia na sustentação do macho. Piett mencionou que o tamboril pode ter desenvolvido essa estratégia bizarra de acasalamento como uma forma de sobreviver nas profundezas, onde a comida é escassa.
Por anos, os cientistas só tiveram conhecimento desses peixes através de espécimes mortos trazidos das profundezas. No entanto, em 2018, a Fundação Rebikoff Nigeler de Portugal publicou as primeiras imagens de um casal de tamboris vivos, flutuando nas profundezas perto dos Açores, no Oceano Atlântico Norte. O diminuto macho fica preso à barriga da fêmea, quase imperceptível entre seus tentáculos iluminados. Besouros de fogo seduzem seus parceiros com uma secreção tóxica. Enquanto você pode esperar receber chocolates no Dia dos Namorados, as fêmeas dos besouros de fogo têm algo diferente em mente, uma gosma venenosa vinda da cabeça de um pretendente em potencial. Os besouros machos da espécie Neopirochoa flabellata são atraídos por uma substância química chamada cantaridina. Os machos consomem isso como se fosse um doce, explicou Dan Young, professor de entomologia da Universidade de Wisconsin-Madison. Em seguida, eles capturam a substância em seus corpos e a transferem para as fêmeas durante a cópula. Um macho atrai uma potencial parceira secretando uma substância contendo cantaridina de uma glândula em sua cabeça para que as fêmeas a experimentem. A fêmea se aproxima do macho de frente e prova a substância de sua cabeça, essencialmente fazendo a pergunta: "Você tem cantaridina suficiente para satisfazer meus desejos?" Se ele não tiver, ela não irá acasalar com ele, disse Young. Após experimentar a gosma, a fêmea do besouro sucumbe aos avanços do macho e recebe uma quantidade maior de cantaridina junto com o pacote de esperma do macho. Ela então utiliza essa substância para cobrir seus ovos, tornando-os intragáveis para os predadores. A toxina, também conhecida como mosca espanhola, já foi comercializada como um afrodisíaco, mas em altas concentrações pode ser mortal para os seres humanos. Caracóis desafiam papéis de gênero e lançam dardos do amor. Para inúmeras espécies, o sexo vai além de uma simples divisão binária entre macho e fêmea. Cerca de 30% de todos os animais são hermafroditas de alguma forma, excluindo insetos. Joris Cohen, professor associado de ecologia na Universidade Vrije em Amsterdã, estuda as práticas reprodutivas de caracóis terrestres e de água doce, que ele descreve como indivíduos que são machos e fêmeas ao mesmo tempo, com cada um deles sendo capaz de produzir tanto óvulos quanto espermatozoides. Produzir grandes células como os óvulos requer muitos recursos, mas ter cada caracol pronto para assumir qualquer função reprodutiva traz benefícios importantes. Assim que encontram outro indivíduo adulto, eles se tornam potenciais parceiros de acasalamento, explicou Cohen. Quando um par de caracóis compatíveis se encontra, eles se aproximam e se envolvem em atividades reprodutivas. Durante o acasalamento, o caracol que fornece o esperma estende seu pênis através de um orifício em sua cabeça chamado poro genital e o insere no poro genital de seu parceiro para transferir o esperma. Parte do esperma fertiliza um óvulo, enquanto o restante é direcionado para o trato digestivo do caracol receptor. Para incentivar que mais esperma seja usado para fertilização em vez de ser consumido como alimento, o caracol doador de esperma tem um truque adicional. Os dardos do amor são pequenos espinhos feitos dos mesmos cristais de cálcio encontrados nas conchas dos caracóis. Durante o acasalamento em algumas espécies, o caracol doador de esperma dispara esses dardos em seu parceiro. Os dardos são revestidos com muco contendo proteínas que afetam a musculatura do trato reprodutivo do caracol receptor, fazendo com que mais espermatozoides permaneçam no local, em vez de serem direcionados para o sistema digestivo. E aqui está uma reviravolta interessante no mito da flecha de Cupido. A quantidade de esperma armazenado exclusivamente para a fertilização depende da habilidade do indivíduo de atirar os dardos, acrescentou Cohen. Lagartos cauda de chicote fêmeas não precisam de machos. A reprodução sexual proporciona a diversidade genética, o que pode levar a uma população mais saudável em geral. No entanto, essa diversidade pode ser difícil de alcançar, especialmente quando os parceiros são escassos. Quando o sexo não é uma opção, alguns animais recorrem a um método incomum de reprodução assexuada. Na partenogênese, uma fêmea é capaz de fertilizar seus próprios óvulos através de uma recombinação de seu próprio DNA. Para algumas criaturas, como os tubarões-zebra, esse método pode ser uma alternativa excepcional quando não há parceiros disponíveis.
No entanto, alguns animais, incluindo várias espécies de lagartos cauda de chicote, evoluíram de tal forma que não possuem machos em suas populações, e a partenogênese é o único método de reprodução possível. Existem algumas espécies que se reproduzem assexuadamente, mas os machos ainda desempenham algum papel, seja para desencadear a ovulação ou para desencadear a fertilização. No entanto, nessas espécies de lagartos, as fêmeas não precisam de machos para nada, afirmou Sonal Singhal, professor associado de biologia na California State University, Domingues Rios. Essas espécies de lagartos cauda de chicote são compostas exclusivamente por fêmeas. A falta de reprodução sexual não significa que elas não exibam comportamento sexual. Os cientistas observaram algumas espécies realizando atividades pseudossexuais, como fêmeas montando umas nas outras, o que pode ajudar a promover a ovulação. E se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Atenção a todos! Queremos compartilhar um aviso importante com vocês. Todos os dias lançamos vídeos novos em nosso canal. No entanto, infelizmente, o YouTube nem sempre envia notificações para todos os inscritos, mesmo aqueles que ativaram o sininho. Por isso, pedimos a vocês, nossos queridos espectadores, que não se esqueçam de passar por aqui pelo menos 2 vezes por semana para conferir as novidades. Agradecemos a compreensão de todos e valorizamos muito o apoio. Vocês são a razão pela qual fazemos o que amamos e queremos proporcionar a melhor experiência possível. Muito obrigado, pessoal! Vocês são demais!